Olá, hoje o tema ele é bem diferente, viu? Bem curioso e me causou um certo impacto o pensamento desse modo. Como vocês já viram, né, no texto, né, no título, seria Nietzsche, Spinoza e o segredo da existência. Né? Seria o niilismo, o eterno retorno e o Deus que está em tudo, de Spinoza. Então o tema central aí seria explorar, né, como Nietzsche e Spinoza, apesar de parecerem opostos, podem juntos revelar uma nova forma de enxergar a vida. Nietzsche ele mostra o vazio deixado pela queda dos valores antigos, o niilismo, e desafia o homem a criar sentido próprio. Então como assim, né, sentido próprio? Ele quer dizer que quando se cai, né, os valores tradicionais, né, impostos aí pelas crenças tradicionais de todas as religiões do mundo. Eu não estou falando de uma religião específica, mas essa crença tradicional, né, de que os valores tradicionais do certo e do errado, dos valores de moral, de ética e de tudo que se diga como certo ou errado venha de religiões e de crenças. E fazendo isso, prende a pessoa a viver aquela corrente ideológica. Mais uma vez, é a ideia de Nietzsche, certo? Não é o que eu penso, ok? E isso chama niilismo. O eterno retorno, ele vem com a ideia de trazer com que a pessoa se liberte do medo, do vazio que o niilismo traz. Porque se você não tem nada a temer, você não tem por que seguir uma moral, não teria por que você estar seguindo certos valores e com isso fica um vazio. Se eu vou morrer, eu vou para onde, não é isso? Eu não tenho para onde eu ir. Né? E o eterno retorno, ele é o inverso. Né? Ele fala que a vida por si só, ela já é por si só autossuficiente e não precisa de nada além disso para que ela seja maravilhosamente maravilhosa. Então, o niilismo fala, né, meio que em alguma vertente prende a pessoa naquele modo de vida, naquele modo de conhecimento, naquela doutrina, naquele dogma, e o eterno retorno diz que quando você se liberta dessas amarras, você consegue viver a vida plenamente, certo? E isso encaixa perfeitamente com o pensamento de Spinoza. Spinoza, Baruch Spinoza, ele vem com a ideia de que tudo é Deus, Deus está em tudo. Então, ele não apresenta Deus como ser separado, mas como a própria realidade, a natureza e o universo em movimento. Olha como isso é incrível. Então, se você ligar o fato de que o eterno retorno e o Deus de Spinoza está intrinsecamente conectado de todas as formas possíveis, isso dá uma abertura de mente de uma forma que é incrível e daria sim um tema a ser debatido em reuniões de amigos de amigos de um conhecimento culto um pouco mais elevado, e daria assim 11 horas de discussões interessantes sobre o tema, né? Como conectar Nietzsche a Spinoza. Até porque muita gente acha que Nietzsche é ateu. Não, Nietzsche não é ateu. Nietzsche ele só é um crítico dos dogmas das religiões que, segundo ele, criam amarras para as pessoas, certo? Então, e se tudo que você acredita sobre Deus estiver incompleto, certo? E se aquele sentimento que você tem de um vazio, de que algo não está conectado, e que você não sinta necessariamente esse vazio, mas de que você perceba de que, de uma forma, alguma coisa não está encaixando, né? Alguma coisa na história, quer queira ela qual seja, não estou querendo julgar nenhum lado, mas é no mínimo questionável. É no mínimo questionável. Então, se você tem esse pensamento, é daí que a gente consegue vir com essa base forte, né? E se a vida não tiver sentido pronto? E se isso for libertador? Ou seja, o eterno retorno? E se a vida por si só, por ela existir, né? Por essa grandiosidade estar aqui para nos fazer feliz. Ela por si só suficiente. E qualquer coisa que venha além disso seja apenas o complemento.
né? Porque não a vida que é aqui, essa agora, que é a única que importa. O passado já passou, o futuro não existe, né? E uma vida após a morte não tem como ninguém saber. Todo mundo que fala sobre a vida após a morte nunca morreu, né? Então Nietzsche tem essa base. E se você tivesse que viver exatamente esta vida infinitas vezes? E se você tivesse que viver esta vida infinitas vezes, você mesmo assim viveria ela? Não entendeu? Bora lá. E se você chegasse aos 80 anos e olhasse para trás e falasse, eu vivi a minha vida de forma tão maravilhosa que eu aceitaria viver ela infinitas vezes, sem tirar nada, pois todos os erros me tornaram pessoas melhores. E se todas as minhas escolhas me tornaram o que eu sou hoje, certo? Então ela vai ter valido a pena. Acho que a vida ela não é feita só de coisas boas, ela é feita de coisas que você naquele momento pode julgar que não seja tão agradável, mas que ela ali construiu de forma positiva de alguma forma. Isso sim faz sentido em a pessoa querer viver a vida infinitas vezes. Enfim, se você não quer viver aquela vida infinitas vezes, então a vida ela não valeu a pena. Você tem que viver a vida de forma tão saborosa, incrível, prazerosa, a ponto de que você queira reviver ela inúmeras vezes. E talvez após isso, ao morrer, ter uma vida eterna, né, após a morte, que você viva, mas você tem que fazer essa daqui sendo finita, que ela seja tão maravilhosa de que você queira viver ela inúmeras vezes. Então, isso é uma reflexão incrível. Você viveu a vida, essa única vida sua, de forma tão plena de que você aceita viver ela de infinitas vezes. Eu mesmo sou falho completamente, né? Eu tô nessa caminhada aí de viver a vida de forma mais plena, né? Nietzsche, ele percebeu que a sociedade matou seus antigos absolutos. Nietzsche disse, Deus está morto. Não no sentido literal, ele não quis dizer que Deus nasceu e morreu, mas que os valores tradicionais perderam força. Imagine isso no século XIX, né? Imagine hoje, né? Então hoje, sem valores fixos, surge o vazio. Muitas pessoas vivem no automático. Trabalham, consomem, repetem rotinas sem perguntar o porquê. O niilismo moderno não é tristeza apenas, é anestesia. Vamos tentar criar uma base de pensamento em cima disso. As plantas, elas fazem fotossíntese. Um peixe, né, ele segue o fluxo do rio, né, de forma instintiva. A existência dele existe por algum motivo, né? Não vamos entrar na crise existencial do peixe, mas tudo tem o seu motivo e a sua razão, certo? Um animal, ele se alimenta, caça e faz tudo de forma instintiva. O único animal que vive de forma racional a ponto de criticar a própria existência somos nós, né? Nietzsche fala de que nós somos a transição do animal para o além-homem. Estamos nesse meio termo até hoje, né? Então nós estamos passando por alguma coisa, ou por algo, ou por alguém, por a mente de alguém. Aí entra um pouco o princípio do mentalismo, né? Então as pessoas elas nem se questionam mais, né? Elas só passam. Talvez o maior vazio atual não seja sofrer, mas não sentir nada profundamente. Como podem as pessoas não questionarem de onde vem, o que estão fazendo aqui e para onde irão? Como pode você apenas existir sem se questionar? Por que dos valores sociais? Por que dos valores regionais? Por que dos valores tradicionais? Eu não estou aqui querendo dizer de que os valores tradicionais são bons ou ruins, até porque muitos deles formam o pilar de uma sociedade boa ou ruim,
mas formam parte de uma sociedade. Mas é no mínimo curioso o fato de você nunca querer ao menos questionar esses valores, né? Então Nietzsche ele traz essa reflexão e traz essa ideia de que com o eterno retorno você questionar e às vezes sair esses questionamentos e sair dessas amarras só vai engrandecer você, porque você vai virar o super-homem, o super-herói. Mas não o super-homem, o super-herói como um personagem de quadrinhos ou de ficção científica, em si, um homem sem amarras e sem correntes. A sua vida atual, você vai viver de forma plena, libertadora e transformadora. Então, esse pensamento de Nietzsche é profundo, cara, é profundo. Nietzsche tem um livro, ou Assim Falou Zaratustra. Também tem A Gaia, também é um livro muito bom. Nietzsche, ele talvez foi incompreendido, e talvez sofreu um pouco de preconceito de quem ele questionou. Nietzsche, gosto muito de Nietzsche. Então, a ideia central do Eterno Retorno, né? Nietzsche, ele lança a pergunta mais brutal, a pergunta mais... né? E se você tivesse que reviver essa mesma vida eternamente, eternamente igual, você aceitaria? Nietzsche usou isso muito como um teste existencial, né? Foi o que eu comentei no início do vídeo. Você ama a sua vida ou apenas suporta? Suas escolhas seriam repetidas com orgulho? Todo mundo passa por altos e baixos, todo mundo tem seus problemas pessoais, né? Tem seus traumas e suas angústias. Isso é natural do homem. Isso faz o homem ser um homem. Mas eu acho que como você reage a esses problemas e essas escolhas ruins que você tomou, que vai decidir quem você será no futuro. O futuro não existe, mas quando você chegar nele, que será no presente, você irá olhar para trás e falar e perceber que tudo que você fez levou a pessoa que você é hoje. E todas as suas escolhas erradas ou certas torceram ao que você é hoje. Então você tem que ser responsável pelas suas escolhas, sendo elas boas ou ruins. Você tem que ser responsável pelos seus atos, sendo elas boas ou ruins. É como eu digo, eu não me arrependo de nada que eu fiz, pois tudo que eu fiz me levou a pessoa que eu sou hoje, sendo uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, não é esse ponto que eu estou querendo questionar, mas não me arrependo, faria tudo de novo, pois foi um aprendizado incrível. Talvez não tudo, mas 90%. Você vive como um protagonista ou como um passageiro da sua vida, não é isso? Você deixa que sua mente te domine ou você domina a sua mente? Você é ou não é a sua consciência? Você controla os seus pensamentos? Você deixa que o seu instinto passe por cima da sua consciência? Todo mundo erra. Eu deixo o instinto me tomar, né? O impulso me tomar também, mas luto frequentemente, diariamente contra isso. Acho que a vida é um eterno aprendizado, certo? Então, o eterno retorno obriga a viver com intensidade e responsabilidade. Hoje você só irá viver isso uma vez. Aquele peixe ou aquele grão de areia ou aquela gotícula de água nunca mais passará pelo mesmo lugar novamente. Se você fizer um passeio para um ponto turístico, quer qual seja, onde seja, você pode ir nele 20 vezes, 1000 vezes. Nunca será igual ao passado. Nunca será igual ao passeio anterior. Um dia, mesmo que parecido, nunca é igual ao outro. Então, cada momento ele é único. Então, cada escolha, ela vira sagrada. Cada escolha, ela vira um momento de vida, né? O Deus de Spinoza transforma tudo isso num nível transcendente, né? Baruch Spinoza destrói a ideia tradicional de Deus separado do mundo. Para ele, Deus é a natureza. Deus é a própria realidade infinita. Tudo que existe faz parte dessa substância única. Tudo. Um pedaço de madeira, uma colher, esta camisa, esse microfone, né? O fio desse cabelo que já está caindo.
É tudo ao nosso redor. O vento, as estrelas, o pensamento, a dor, a alegria, o choro, tudo expressa do mesmo todo. Você não está fora do universo, você é um universo consciente de si por alguns instantes. Né? O que é consciência? Né? Talvez procurar Deus longe seja o erro, talvez Deus seja o próprio existir. Né? Então, quando você para para poder ver, você percebe que o eterno retorno tem tudo a ver com Spinoza. De um grau surpreendente. Parece que os dois estavam conversando quando chegaram a conclusões facilmente ligáveis, né? Então, como assim? Como assim? Aonde liga Nietzsche a Spinoza? Essa parte é uma parte que abre muita mente, né? Nietzsche rejeita o Deus moral tradicional. Spinoza redefine Deus como totalidade. Olha como é que tudo se encaixa. Então Nietzsche mata o Deus inventado. Spinoza revela um Deus sem rosto. Deus não é um homem no céu barbudo, sentado em um trono julgando as pessoas com um livro de regras. Quem disse que Deus é isso? Nietzsche pede que você diga sim à vida. Spinoza ensina que você já é parte dela. Tudo é Deus, então viver plenamente é um ato sagrado. Se sua vida retorna eternamente, cada segundo importa infinitamente. Olha como isso, né? Spinoza, ele conecta tudo. Né? Cada quarks, cada elétron, cada átomo, cada bóson de Higgs, né? Conhecido também como a partícula de Deus. E a massa, ela não é uma massa fixa, são várias frequências de ondas ligadas e separadas ao mesmo tempo. Como pode eles terem ciência disso, né? Você está vivendo uma vida que aceitaria repetir para sempre? Você busca Deus fora ou percebe o divino no real? O vazio que sente é falta de sentido ou convite para criar um? Talvez o sentido da vida não seja encontrar respostas. Talvez seja tornar sua existência digna de ser eterna. Satisfação.